Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo 18 ao versículo 21. Glória a Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 18 ao versículo 21. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, no contexto da nossa caminhada cristã, o relacionamento harmonioso dentro da nossa família é essencial para que nós possamos refletir a glória de Deus. Hoje nós vamos abordar dois assuntos, talvez pareça-se três, mas são dois: a relação entre o esposo e a esposa e a relação com os filhos para com os pais e os pais para com os filhos. Irmão, pode ficar tranquilo que nós vamos trazer esse assunto, mas não detalhando alguma coisa, é mais no sentido relacional, mais no sentido de relacionamento mesmo entre pessoas, como ambos, esposo e esposa, e também os filhos. São temas que são necessários nós estarmos observando, visto que nós observamos em um certo momento na nossa escola bíblica, na quarta, falando sobre a promessa de Deus para os pais e os filhos. Então nós vamos estar observando, eu convido os irmãos para estar atento a esses versículos. Permaneça com a sua Bíblia aberta e assim vamos observar o que diz a palavra de Deus. Então nós vemos primeiramente quando o texto fala da submissão da mulher ao esposo. E quando nós falamos de submissão, uma palavra que hoje muitas mulheres, devido ao feminismo, tentam descredibilizar ou achar que esta palavra é cafona, é do tempo quadrado, ou é mais no sentido machista. Mas nós vamos observar que a submissão, ela envolve respeitar a liderança do marido dentro do casamento, reconhecendo a sua posição de liderança sem implicar inferioridade da mulher. Então, quando nós falamos da submissão, nós falamos de respeito à liderança que Deus estabeleceu dentro do casamento, que é para o esposo, que ele é o cabeça do lar. Mas isso não quer dizer que a mulher é inferior ao seu esposo, porque Deus estabelece que ela seja submissa. Então a submissão não é uma questão de inferioridade, visto que todos nós crentes
devemos ser submissos uns aos outros, como está em Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor, ou sejam submissos uns aos outros. Então, se eu devo ser submisso ao meu irmão, por que a esposa não pode ser submissa ao esposo? Isso não quer dizer que eu seja inferior ao meu irmão, eu sendo, um exemplo, pastor da igreja, me submeter ao irmão que não é, um exemplo, nenhum líder na igreja ou obreiro, mas é uma ordenança do Senhor, é respeitar aquilo que Deus colocou na mão de cada um. Então, tanto o homem como a mulher são um em Cristo. Então, em Cristo, o homem não é melhor que a esposa. Em Cristo, todos nós somos um. Em Deus não faz acepção de pessoas. Então, nós precisamos entender isso para que haja um bom relacionamento entre a esposa e o seu esposo. Um corpo sem cabeça ou com duas cabeças é anormal. Quem já viu alguém com duas cabeças? Nós vemos em alguma anormalidade que às vezes uma pessoa ela nasce com duas cabeças. Eu já vi isso. Porém, isso é anormal. O normal é uma cabeça e um corpo. Por isso que a igreja ela tem um cabeça, que é Cristo, e nós somos um corpo. Assim também, dentro do lar não existe duas cabeças. O cabeça do lar, estabelecido pelo Criador, por aquele que criou a instituição casamento, família, ele deu isso para o esposo. Não se pode confundir também submissão com escravidão. Quando falamos de submissão, nós não estamos falando aqui de escravidão, de subjugação, aonde o esposo vai escravizar a esposa ou colocar ela debaixo de um jugo. Quando diz que ela é submissa, não é que o marido vai andar com um pé na cabeça da esposa. Não quer dizer isso. A autoridade do marido não é um governo ditatorial ou tirano, mas sim uma liderança amorosa. Então nós, como maridos, como esposos, nós não devemos ser ditadores dentro da nossa casa. Nós não podemos ser como alguém que vai ser um tirano, que tudo tem que ser. A palavra é minha, é eu. Às vezes a gente entende que como cabeça a gente é e pronto, não precisa ouvir ninguém ou fazer nada. Mas isso se torna um ditador, alguém que simplesmente dita e todo mundo tem que fazer do jeito que ele diz ou ele pensa. E nós vamos observar, irmãos, que essa liderança do esposo é amorosa. Ele lidera com amor. E os irmãos talvez já tenham se deparado, você trabalhando em algum ambiente em que o seu patrão é um ditador, é alguém tirano, que não está nem aí. Talvez você está doente e ele diz: não quer nem saber, você tem que trabalhar. E você vai dizer: esse aí não lidera com amor, esse aí não está nem aí para os seus funcionários. Você diz: ele é um tirano. Mas é diferente dentro do lar. Ele lidera, ele é o cabeça, mas ele faz isso com amor. Louvado seja o nome de Jesus. E aí nós observamos 4 ou 5 características bem rapidinho desse líder ou desse marido que ele é tirano, ditador. Primeiro, ele quer controle, ou ele controla excessivamente. Ele quer controlar sua esposa de
todas as formas, é um controle excessivo. Eu sei que a Bíblia diz que nós, como casais, esposo e esposa, nós estamos em um relacionamento, mas ele não pode ser de forma em que você vai ter um controle excessivo, dizer vai, vem, você não pode estar com fulano, você não pode, e se torna um controle excessivo. Você quer controlar todas as coisas. Segundo, uso da intimidação e do medo. Eu conheci infelizmente ele era um obreiro, aonde ele agia assim, colocando medo. Se ele pregava, ele colocava medo nas pessoas. Se ele ia aconselhar alguém, colocava medo. E da mesma forma ele fazia dentro do casamento dele, ao ponto que hoje ele separou, estão separados. Então nós vemos que o marido, ele não pode usar da intimidação, está intimidando a sua esposa, levando ela a medo. Por isso que muitas entendem que a submissão ao marido não é aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Por isso que esse termo, essa palavra submissão, ela tem tido uma aversão entre as pessoas, porque alguns se utilizam dela de forma errada, achando que podem de qualquer forma, sendo tirano ou ditador. A terceira é isolamento social. E o pior é que às vezes não é nem só o marido, às vezes a esposa também isola a pessoa da sociedade, isola a pessoa das outras pessoas, às vezes isola até mesmo do convívio da família, às vezes isola de amigos, de pessoas. Eu sei que, por exemplo, a esposa, ela não vai ter amigos homens, mas ela vai ter amigas mulheres. Mas o marido, que é ditador, ele acaba isolando ela da sociedade, das pessoas, do convívio social. Então muitas mulheres acabam não sendo submissas ou tendo essa dificuldade, porque o esposo não age como a Bíblia ensina, que é amando-a como Cristo amou a igreja. A outra característica é a desvalorização, a humilhação. Então tem muitos maridos que acabam desvalorizando a sua esposa, acabam humilhando a esposa. Você não vale nada, você não presta, você tem valor algum, e acaba achando que outras poderiam ser melhor do que a sua esposa. E alguns chegam até o ponto de dizer: se você não quiser, tem outras que queiram. Irmão, eu acho que, vou dar aqui a minha opinião sobre isso, que uma vez que a gente escolhe alguém para estar conosco, e aqui eu falo vice-versa, marido, esposa, esposa, marido, se você escolhe alguém para estar com você, você fez uma promessa, não foi diante dos homens, foi diante de Deus, que estaria com ela até que a morte separasse. Então você não pode mais ter olho para alguém, ou achar que alguém vai ser melhor do que aquele ou aquela que Deus colocou na sua vida. Se não está bem, faça dar certo. Se não estamos bem, façamos dar certo, porque Deus nos deu a oportunidade. Nós não somos, como maridos, tiranos. E por último, a manipulação. O marido que é tirano, ele acaba sendo manipulador, ele manipula. E nós estudamos aí em uma lição da escola bíblica, falando sobre os manipuladores, que acabam manipulando a pessoa,
às vezes se faz de coitadinho, para manipular o seu cônjuge. Então, nós observamos que nós não podemos confundir submissão com escravidão, subjugação. A autoridade do marido não é um governo ditatorial, mas sim uma liderança amorosa. Porque a liderança do homem é funcional, é uma função. Foi Deus quem delegou, foi Deus que colocou ele ali. Ele não é melhor, como exemplo, eu dou um exemplo aqui meu, eu não sou melhor do que os irmãos, porém Deus me deu a função, Deus me colocou como pastor dos irmãos, mas eu não sou melhor do que os irmãos, a escolha foi de Deus. Então Deus escolheu o homem para ser o cabeça, então a escolha foi de Deus, mas eu não sou melhor do que a esposa, e nem ela melhor do que eu, mas foi Deus que fez isso. Então, se eu entendo isso, eu não vou me achar superior à minha esposa. Então, os maridos, vocês não são superiores às suas esposas, simplesmente Deus lhe deu essa função. O homem não é melhor do que a mulher, e nem a mulher inferior ao homem. A mulher veio do homem e o homem veio da mulher. Eles são interdependentes, eles dependem um do outro. Foi o que o próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja. Que foi, irmãos, que Deus disse? Não é bom. Então você depende. E Deus não estava falando de outro homem. Não, Deus estava falando que não é bom eu estar só, então eu preciso de outro homem ou de amigos. Não, Deus estava falando ali de uma companheira. Deus estava falando de alguém que estaria com ele, do lado dele, porque nós sabemos que os amigos, de noite, cada um vai para a sua casa. Muitas vezes nas horas mais difíceis, quem que vai ficar com você? Quem vai estar com você? É o esposo ou a esposa. Então nós precisamos valorizar isso, nós precisamos entender isso. Assim como Deus Pai é o cabeça de Cristo, Deus Pai não é maior do que Cristo. O homem não é maior do que a mulher. Então, na Trindade, a gente diz Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E às vezes na nossa cabeça vem: Deus é maior, Jesus é um pouco maior e o Espírito Santo é um pouco ou menor, né? Deus Pai é o maior, Deus Filho é um pouco menor do que o Pai, e o Espírito Santo é menor um pouco do que Jesus e do que o Pai. Mas na realidade eles são três em um. A essência deles é a mesma, porém a função de cada um. Deus Pai, vamos aqui observar, ele é o Criador. Jesus, ele executou o plano da salvação, e o Espírito Santo é aquele que está aqui operando entre nós. Mas cada um tem a sua função, mas todos são Deus. Então, vamos observar aí no versículo 18 três pontos acerca dessa submissão da esposa. Primeiro, a submissão da esposa ao seu marido é uma ordem divina. Então foi Deus que ordenou isso aqui. Não foi o homem que escreveu a Bíblia, foi Deus. Então foi Deus quem deu a ordem que a mulher deve ser submissa.
Só que a submissão da esposa, da mulher, não é a qualquer ou a todos os homens. Essa submissão está dentro do casamento. Como ele diz: esposas, sede submissas ao próprio marido. Então, essa submissão dentro do casamento. Então, as ordens de Deus, elas não são para nos escravizar, mas elas são para nos libertar. Os preceitos de Deus não nos escravizam, mas eles nos libertam. A mulher, ela só é verdadeiramente livre quando ela obedece ao princípio estabelecido por Deus, que é a submissão ao seu marido. E essa submissão, como nós já observamos, ela não é escravidão, ela não se submete a um tirano, mas a quem a ama como Cristo ama a igreja. Então ela se submete a seu esposo, que a ama como Cristo amou a igreja. E aqui vale ressaltar que nenhuma esposa terá dificuldade de ser submissa ao seu marido, que a ama como Cristo amou a igreja. Talvez a dificuldade de algumas serem submissas talvez estejam aqui, porque às vezes os maridos não as amam como Cristo amou a igreja. Mas ele ama, mas do jeito dele, ou do jeito que o mundo diz que é o amor. Mas o padrão é o padrão de Deus, que é como Cristo amou a igreja. Então, como você, mulher, esposa, pode no seu cotidiano, no seu dia a dia, demonstrar essa submissão de forma respeitosa e amorosa ao seu marido? Pense aí, como você pode no seu dia a dia, de forma submissa, respeitosa e amorosa, demonstrar isso, esse princípio dentro do seu casamento? A segunda coisa em relação à submissão da esposa ao marido é que é uma atitude espiritual. A submissão da esposa ao esposo é uma atitude espiritual. Esposas, sede submissa ao próprio marido, vírgula, como convém no Senhor. A mulher, ela deve se submeter ao seu marido exatamente porque ela está debaixo do senhorio de Cristo. Talvez, ou melhor, no mundo as mulheres não sejam submissas aos seus esposos, porque elas não estão submissas a Cristo, elas não têm a Cristo como Senhor. Mas as irmãs que têm Jesus como Senhor das suas vidas devem ter os seus maridos ou estar em submissão aos seus esposos. É impossível uma mulher ter uma relação de submissão a Cristo e de insubmissão ao seu marido. Está ligado. Se você se relaciona, se você é submissa a Cristo, então isso vai imediatamente transparecer no teu relacionamento com o seu esposo. Que às vezes a gente quer individualizar meu relacionamento com Deus e meu relacionamento no meu casamento. Mas se nós formos observar, está tudo interligado.
a nossa vida não se separa. Aquilo que você é em Deus te leva a viver em outros ambientes. Aquilo que você é em Deus vai transparecer no teu casamento, com os teus filhos, no teu emprego, na escola, aonde você estiver. Aquilo que você é em Deus vai mudar a forma que você vive a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, porque a mulher é submissa a Cristo, ela se submete ao seu esposo. Na versão NVI diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como, veja só, como convém a quem está no Senhor. Se submeta ao seu marido como alguém que está em Cristo ou está no Senhor. Louvado seja Deus. Então, como você está demonstrando a sua submissão a Cristo em seu casamento? Está permitindo que a sua fé guie as suas ações e as suas atitudes? Porque isso precisa fé, isso precisa obedecer ao princípio bíblico. Então, como você está permitindo que a tua fé guie as tuas ações e as suas atitudes dentro do teu casamento? Terceiro, a submissão da esposa ao marido não é absoluta. Como assim? A mulher, ela deve ser submissa ao marido até o ponto que não seja forçada ou constrangida a transgredir a palavra de Deus. Vamos dar um exemplo. O marido chega para a esposa e diz: olha, fulano vem aqui e você vai dizer que aquele objeto que eu comprei por 50, eu comprei por 100. Você diga para ele assim. Aí a pergunta é: ela deve obedecer o marido, ou ela deve dizer: eu não vou mentir? A submissão dela está até o ponto em que aquilo que ela deve fazer para estar submissa não vai levar ela a desobedecer a palavra de Deus. Então a tua união como esposo não pode ser maior do que a tua fidelidade para com Deus. Amém? O exemplo é Abigail. Nabal diz: eu não dou nada, pode voltar que eu não vou dividir o que é meu com Davi e seus moços. Davi então decide vir e destruir tudo. Porém, Abigail, sábia, ela decide ir ao encontro de Davi, levando alimentos, quando seu marido disse que não daria. Mas ela desobedeceu, e a sua desobediência ao marido poupou-lhe a vida, não só dela, mas da sua casa, exceto do seu esposo. Porém, ela desobedeceu o marido, mas esteve em obediência, ou poupou. Então nós precisamos entender isso. Agora vamos para o versículo 19. Nós falamos muito das irmãs, agora vamos falar dos esposos. O que a Bíblia diz? Versículo 19: vós maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Se a mulher deve submeter-se ao marido, como a igreja é submissa a Cristo,
o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. E aqui nós vamos observar dois princípios. Primeiro, o amor do marido à esposa é um mandamento do Senhor. Maridos, amai a vossa esposa. É um mandamento. Interessante aqui que se ele está dizendo, marido, ame a vossa esposa, não está falando de sentimento. Quem manda no sentimento? O sentimento chega sem avisar, sem pedir licença. Você não pede para estar alegre, você não pede para estar triste. De repente você está alegre, de repente você está triste, com raiva, irado. Porém, a Bíblia está dizendo, maridos, amem a vossa esposa. É um mandamento. Você deve amar a sua esposa. Ah, pastor, mas ela é assim. Mas a Bíblia está dizendo, ame. Pastor, mas ela é faladeira. Ame a sua esposa. Pastor, mas ela é assim, o assado. Ame a sua esposa. Ah, meu amor acabou. Não, a Bíblia não está perguntando qual é a medida do seu amor. Ela está dizendo que você deve amar, porque o amor é uma atitude. Você toma a atitude, a decisão de amar a esposa, a mulher que você tirou da casa dos pais dela e levou para viver com ela. Então você deve amar, tanto nos dias bons como nos dias ruins. Então, o amor do marido à sua mulher é uma ordem divina. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, com um amor perseverante, santificador, cuidadoso, romântico e sacrificial. O marido, ele deve amar a sua esposa de forma perseverante. Perseverante fala de alguém que persevera, que está perseverando no dia bom, no dia mau, hoje, amanhã e até que a morte te separe ou até que Jesus vem. É perseverante esse amor. Segundo, é santificador. Você deve ajudar a sua esposa a se santificar, a ter uma vida com Deus. Aí aqui eu abro um parênteses, que às vezes a mulher, vamos dar aqui esse exemplo, às vezes a mulher, ela quer orar, tirar um momento de oração, mas às vezes tem alguma coisa ali, e ela precisa, a carência, a necessidade, e às vezes o marido pode ajudá-la. Como? Pode orar. Isso aqui eu faço, pode orar. Sei que não é todo momento, principalmente os irmãos ocupados com suas lutas, mas há momentos que você precisa ajudá-la, ser esse companheiro que vai ajudar na vida de santificação da sua esposa. Esse amor é cuidadoso. O marido deve cuidar da sua esposa. Às vezes a gente cuida de tanta coisa, menos a nossa esposa. Então nós devemos cuidar. Se a gente se cuida, se a gente cuida do nosso corpo, a gente cuida dos nossos objetos que a gente tem, então deve cuidar também da esposa. Sabe por quê? Aqui eu falo para os irmãos, e para os futuros, que vão casar aí tempo mais à frente, que muitos, quando olham para a esposa, aí vê ela bonita, corpo, aí se agrada por ela,
Porém, nós sabemos que aquilo que a jovem de 19 anos não é a mesma de 40, 50 anos. Aí às vezes você se cuida, aí fica lá o homem sarado e não está nem aí para a mulher. Aí você olha para a mulher, ela está decaída, né? Está assim meio as rugas. Aí você diz: me alimentei da carne, agora está só os ossos, então agora eu vou procurar outra mais nova. Então nós precisamos fazer o que, irmãos? Cuidar dela, cuide. Está doente? Cuide. Está precisando de ajuda? Cuide. Você, porque a Bíblia diz: deixará o pai e a mãe e vai se unir a quem? É o esposo. Quem vai cuidar da esposa não é a mãe dela, não é o pai dela, é você, sou eu, que tirei ela da proteção e cuidado dos pais, e agora sou eu, é você. Amém, varões? Então o amor verdadeiro, ele não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alega com injustiça, mas se regozija com a verdade. Esse amor tudo sofre por quem? Pela esposa, tudo crê, acredita nela, tudo espera, é paciente, tudo suporta. Alguém que está ali suportando todas as coisas e jamais acaba. O amor jamais acaba. Então essa ideia, não sinto mais amor, não é de crente não, viu, irmãos? Viu, esposos, esposas? Eu não sinto mais amor por ele ou por ela. Aí a justificativa é: você não conhece a minha vida, não sabe o que eu faço. E o amor de Deus não está baseado no que nós fazemos para merecê-lo. Aí aqui eu quero abrir um parêntese. Tudo isso aqui que eu estou falando, irmãos, não entra o quesito de um marido bater na esposa, do marido ser agressivo com a sua esposa, porque aí já é caso de outra coisa. Você não deve estar no exemplo dentro de um casamento em que o marido te bate. E o pior é que às vezes tem a mulher que bate o marido, né? Então vice-versa. Porque aí já é outra coisa, aí já entra o quê? Maria da Penha, João da Penha, né? Tem João da Penha não, a Maria da Penha resolve os dois, né? Não. Então, irmãos, maridos, nós busquemos meios de agradar as nossas esposas, elogiando-as, tanto no segredo do lar, quanto publicamente. Se você não puder elogiar, também não fale mal. Porque se eu falo para minha esposa, eu estou falando de mim mesmo, porque a Bíblia diz que nós somos uma só carne. Então nós somos um só. Então ela não fala dele, eu acredito, eu também não falo dela, né? E assim, se eu puder elogiar e dizer o quanto ela é linda, quanto ela é especial, dentro de casa como fora, faça isso. Faça com a sua esposa. Diga o que ela é para você.
para nós passarmos a Bíblia diz assim, que nós devemos relembrar a morte de Jesus. Para quê? Para não esquecer. Relembrar como? Todas as vezes que nós participamos da ceia. Então, se você não estiver relembrando quem é a sua esposa, elogiando, trazendo à sua memória, você pode esquecer quem é aquela que você escolheu para casar. Então permaneça lembrando, elogiando-a. Amém? A outra parte do versículo diz assim: não trateis com amargura. Então o marido não pode tratar a sua esposa asperamente. O esposo não pode irritar-se contra ela. Quando fala de irritar, não é que a gente sabe que em algum momento você se irrita com alguma coisa que a outra pessoa faz. Mas esse irritar aqui é alguém, refere-se à impaciência, aos resmungos que vão criar tensão no relacionamento, gerando logo desânimo. Em vez de tratar a esposa com amargura, o marido precisa ser um bálsamo na vida dela, um aliviador de tensões, um amigo presente, um companheiro sensível que vive a vida comum no lar, servindo-a e protegendo. Então, quando nós falamos aqui sobre não irritar, não tratar ela com amargura, na versão King James diz assim: maridos, cada um de vós ame sua esposa e não trate ela com grosserias. Nós não podemos tratar as nossas esposas com grosserias. O marido não deve ser amargo, chato, irritante, causando atrito pela impaciência e falação impensada. Paulo estava exortando aqui um marido rabugento, irritadiço, que faz tempestades em copo de água. Ele deve ser perdoador em vez de ter um arquivo vivo em suas lembranças doentias, lembranças amargas. Então ele deve tratar ela com amor, com carinho, com respeito, da mesma forma que ela se submete à sua liderança com respeito e se colocando ao teu lado, você deve amar e respeitá-la. Amém? O tempo se foi, mas eu quero só dar uma pincelada aqui sobre os filhos. Veja o versículo 20, ele diz assim: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vocês precisam viver esse importante princípio na vida de vocês. Vocês precisam obedecer aos vossos pais. Filhos, em tudo obedecer aos vossos pais. Nós vamos observar que a obediência dos filhos aos pais, ela não é se eu quiser, mas ela é uma ordem imperativa. Sejam obedientes aos vossos pais. Está lá nos 10 mandamentos. Jesus ressalta isso. O apóstolo Paulo ressalta isso também, que os filhos devem obedecer. Obedecer. A pergunta é: vocês têm sido obedientes? Vocês têm obedecido aos pais de vocês?
Vocês têm levado uma vida de obediência. Só que a Bíblia vai dizendo aqui: obedeçam os vossos pais em tudo. Não é eu obedeço aqui, mas ali eu não obedeço. Eu obedeço na presença dele, mas na ausência. Porque tem muitos filhos que são assim: em casa, diante do pai, não tem uma pessoa mais obediente, mas quando chega lá na escola, desobedece tudo que os pais ensinaram em casa. Se estão com os colegas, vale mais o que os colegas dizem do que que o pai ensinou em casa. Então vocês precisam ser obedientes em tudo, porque a obediência pela metade é considerada desobediência. Saul, Deus manda ele matar uma cidade inteira, o rei e tudo que ali havia. Está lá no capítulo 15 de 1 Samuel. Mas o que Saul faz? Ele vai para a guerra, ele mata o que é vil, o que é desprezível, mas o rei ele poupa, e os animais. E quando Samuel chega, ele diz: não, é porque nós poupamos isso aqui para sacrificar o Senhor. Aí Samuel diz: mais vale a obediência do que sacrifícios. E aí a Bíblia vai dizer que a rebelião, a desobediência é considerada como o pecado de feitiçaria. Então, nós observamos que a desobediência dos filhos aos pais é um sinal da decadência do mundo. Está lá em Romanos 1:30. Nós vemos que a desobediência dos filhos aos pais é uma característica do final dos tempos. Então essa desobediência que está aí instaurada no mundo, na sociedade, é consequência do que Paulo disse, que o Espírito Santo revelava para ele, que nos últimos dias viriam filhos desobedientes aos pais. Então vocês, filhos, não permitam que esse espírito de desobediência domine a vida de vocês. Vocês precisam se encher do Espírito Santo e viver uma vida de obediência àquilo que o pai e a mãe de vocês ensinam, instruem vocês. Amém, crianças? Então obedecer leva à felicidade. Então, o que nós vemos na nossa sociedade está refletindo a decadência dos lares, a falta de obediência dos filhos aos pais dentro de casa. E aí nós vamos observar, irmãos, que o filho que não aprende a obedecer aos pais dificilmente vai se sujeitar a alguma autoridade quando adulto. Eles vão afrontar os professores na escola, afrontar os policiais, afrontar os patrões e qualquer pessoa que tente exercer autoridade sobre eles. Por isso que a obediência é um princípio que Deus coloca sobre nós. Mesmo que você não goste do que o pai de vocês ensine, mas pelo princípio da obediência, obedeçam. Ah, mas eu queria outra coisa. Mas se um pai está ordenando, então pelo princípio da obediência, obedeça. E sabe o que vai acontecer?
pela obediência de vocês, Deus vai honrar vocês, Deus vai prolongar a vida de vocês, vocês vão ter uma vida abençoada, porque obedeceram o princípio da obediência. Então, sejam obedientes. E finalizando o versículo 21, olha o que Paulo diz: vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Então, mulheres, sujeite ao seu esposo, ame a sua esposa, filhos, obedeçam aos vossos pais, e pais, não provoque a ira dos vossos filhos. Olha, a Sofia ali já olhou para a mãe dela, olha, aprender a ter que cumprir a obediência, viu, Sofia? Então, como é que o pai irrita o seu filho? Quando é que isso acontece? Quando não há coerência dos pais. Eles falam uma coisa e vivem outra. Menino vai para a igreja, mas ele não vai. Menino vai orar, mas ele não ora. Menino fala a verdade, mas ele vê o pai mentindo, a mãe mentindo. Então, quando é que ele vai ficar irritado? Quando você disser uma coisa e fazer outra. Por isso que a Bíblia diz: ensina o menino no caminho, é caminhando com ele, é fazendo com ele. Vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos ao culto, vamos à escola bíblica. Eu tenho percebido, irmãos, que eu sei que tem várias outras coisas, mas nós estamos observando uma certa decadência no sentido, nós como pais, muitas das vezes não estamos ensinando os nossos filhos ao princípio da liberalidade, de ofertarmos ao Senhor, de contribuirmos na casa do Senhor. Muitas das vezes os nossos filhos vão aprender lá depois, quando eles crescerem adultos ou em alguma circunstância, mas muitas das vezes não vê em nós, ou às vezes nós fazemos, a gente entrega o dízimo, entrega a oferta, mas a gente não leva eles a fazer aquilo. E aqui eu dou um conselho aos pais, aqueles que às vezes coloca lá o nome do filho como dizimista. Você entrega o envelope, você entrega o dízimo e o nome dele está lá, só que ele não sabe aquilo que você está fazendo por ele. Então o correto seria: pegue o envelope, dê na mão dele, na hora que vai passando a oferta, deixe ele entregar, para ele ir vendo o que ele está fazendo. Você está fazendo, mas permita ele fazer também, porque isso ele vai vendo o exemplo, ele vai praticando. Isso não falo somente na contribuição, mas na obediência, na oração, na leitura da Bíblia. Tudo que nós formos fazer, vamos levá-los, porque eles vendo o nosso exemplo, lá na frente, se eles errarem, eles não vão dizer: meu pai não fazia assim, mas eles vão dizer assim: eu fiz errado, mas meu pai fazia certo, meu pai me ensinava, meu pai sentava, meu pai falava comigo, eu não gostava. Porque muitas das vezes a gente senta com o filho e fala para ele e ele não gosta, acha ruim, mas lá na frente, quando ele cai em si, ele vai dizer: eu fiz errado, mas meu pai me ensinou, meu pai sentou comigo. Segundo, quando não há regras claras na disciplina, ou seja, os filhos
são no momento elogiados e no outro disciplinados pela mesma atitude. Então tem que ter firmeza. Se você corrige ele por algo, então aquilo vai ser errado. Não mude. Hoje você fez isso aqui é errado, amanhã isso aqui é certo. Então o que é errado, permaneça errado, para que ele possa ter o entendimento. Isso aqui é errado, hoje, amanhã e sempre. Terceiro, quando não há diálogo, Absalão chegou ao ponto de preferir a morte do que o silêncio do pai. Então nós como pais, muitas das vezes há uma certa dificuldade nossa de sentar com os nossos filhos, e há outra dificuldade que às vezes os filhos não querem se abrir conosco, talvez pela forma que a gente fala, ou que a gente se aproxima deles, porque na hora que a gente chega, a visão deles é de um pai que está ali para corrigir, para descer o cinto, né? E muitas das vezes a forma como nós chegamos já leva eles ao silêncio, e aí nós ficamos em silêncio, e há um silêncio dentro de casa. E uma coisa é séria: se nós nos calarmos em casa, lá fora vai aparecer alguém para falar. A outra coisa, quando há injustiça ou excessiva severidade, não seja injusto com seu filho. Se ele errou, exerça a justiça, mas se ele não errou, não haja com injustiça com ele. Mas também não seja severo demais. Às vezes na hora que o sangue corre, ferve, aí a gente pega o cinto ou o chinelo e às vezes bate aonde vier, e a gente precisa controlar, porque muitas das vezes a gente vai provocar a ira dele. Uma correção que era para o bem vai se tornar algo que vai trazer desânimo para ele. Então nós precisamos pedir equilíbrio, nós precisamos pedir que o Senhor, o Espírito Santo, nos dê controle, corrija, mas com equilíbrio. Então, quando os pais não têm tempo para ouvir, orientar, ajudar os filhos nas suas necessidades. Então tem muitos filhos que hoje estão desanimados, irritados com os pais, porque eles não têm tempo para os filhos. Eles não têm tempo. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para os filhos. Aí diz assim, essa aqui vale principalmente para os homens: eu trabalho, coloco tudo dentro de casa, então já fiz o meu papel. Mas nós, como homens, não temos somente o direito de prover, mas também de ensinar, de ajudar a criação dos nossos filhos. Aí quando não dá certo, quando os filhos erram, a gente diz assim, culpa a mãe, a esposa, diz assim: eu trabalhava, provi a casa e você não deu nem conta de ensinar esse menino. Mas a responsabilidade não é só dela, é dos dois. Então nós precisamos ouvir os nossos filhos, ter tempo para os filhos. Quando os pais comparam o filho com o outro, não compare o seu filho com o outro. Não diga, olha, a sua irmã é melhor do que você, o seu irmão é melhor do que você. Não faça isso. Quando você faz isso, você está provocando o ciúme, a inveja, o ódio entre eles. Se você, eu sei que às vezes você tem uma afinidade, às vezes um é mais comunicativo com você, você conversa mais com ele, mas não diga de maneira alguma, eu gosto mais de fulano, porque ele é melhor, mais inteligente, ou me obedece mais. Não faça isso, porque os dois saíram de você, os dois precisam ter o mesmo amor. A Bíblia diz: Deus não faz acepção, para o juízo
mas também para o seu amor. Deus não nos trata um melhor do que o outro. Deus trata todos nós iguais. O seu amor é para todos. Quando os pais são permissivos ou duros demais com os filhos, ou quando os pais brigam o tempo todo, desfazem seu casamento, divórcio, tudo isso leva à ira dos filhos. Então, meus irmãos, eu digo nessa noite: ame a sua esposa. Mulher, seja submissa a seu esposo. Filhos, obedeçam os nossos pais. E nós, pais, não irritemos aos nossos filhos, mas ensinemos na ademoestação do ensinamento do Senhor. Corrija quando for preciso, mas também elogie. Demonstre o seu carinho, o seu amor para com seus filhos. Amém? Vamos ficar de pé. Passamos uns minutos. Os irmãos nos perdoem. E logo após a oração, falar com o Maio, o Lucas, a Rayane e a Regilane. Quantos têm um pedido de oração? Oremos. Senhor nosso Deus, nessa noite nós queremos te agradecer por esse culto. Te louvamos pela vida de cada um dos irmãos, por cada esposa, cada esposo, cada filho, cada pai que aqui esteve nessa noite. Pai, daqueles que irão ser, Pai, em nome de Jesus, que eles possam já aprender, para que quando chegar o seu momento, eles possam praticar aquilo que eles têm ouvido. Pai querido, que a tua bênção, que nós possamos nessa noite sermos envolvidos pela tua graça, pelo teu Espírito, Pai, para que possamos vivenciar esta palavra, que cada esposa seja submissa aos seus maridos, porque veio neles um homem que ama a Cristo e demonstra isso no seu relacionamento com as suas esposas. Pai, que cada esposo possa amar as suas esposas como a tua palavra nos ensina, e assim, Pai, nessa noite nós possamos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, ajudando-os, fortalecendo, Senhor, criando um ambiente para que eles se fortaleçam e vivam para o Senhor. Pai, que cada filho aqui nessa noite possa obedecer aos seus pais, andar em obediência, cumprindo o mandamento que vai trazer vida longa, que vai trazer bênção para a vida deles. Assim fica conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Deus abençoe a todos.